A verdadeira religião, Tiago capítulo 1 versículo 27, é um texto muito claro e profundo, porque define a verdadeira religião não como ritos ou instituições, mas como prática de vida. Vamos ao texto e depois aos textos que reforçam essa mesma temática. Tiago capítulo 1 versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está ensinando? Segundo Tiago, a verdadeira religião diante de Deus se manifesta em duas dimensões inseparáveis: amor prático ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis, órfãos e viúvas; santidade pessoal, isto é, uma vida não moldada pelos valores corrompidos do mundo. Portanto, não é uma denominação específica, templo, placa ou tradição religiosa que define a verdadeira religião, mas uma fé viva, ética e transformadora. Outros textos bíblicos que reforçam essa temática: a fé verdadeira se manifesta em obras de amor. Tiago capítulo 2 versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2 versículo 26. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A mesma ideia de Tiago capítulo 1, versículo 27. Fé autêntica gera ações concretas. Deus rejeita religiosidade vazia. Isaías capítulo 1 versículos 16 e 17. Lavai vós, purificai vós. Aprendei a fazer o bem. Atendei ao direito. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa da viúva. Amós capítulo 5 versículos 21 ao 24. Aborreço as vossas festas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Deus não aceita culto sem justiça social e retidão moral. Jesus confirma esse ensino. Mateus capítulo 25 versículos 35 ao 40. Porque tive fome, e me destes de comer. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 7 versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus define a verdadeira fé por atitudes, não apenas por palavras. O amor ao próximo é marca do verdadeiro cristão. Primeira carta de João capítulo 3 versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Gálatas capítulo 5 versículo 6. A fé que atua pelo amor. Vida santa como evidência da fé. Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Sede santos, porque eu sou santo. Tiago une cuidado social e santidade pessoal nunca um sem o outro. Conclusão bíblica, segundo Tiago capítulo 1 versículo 27, e o testemunho geral das Escrituras. A verdadeira religião não é uma instituição específica, não é apenas liturgia ou confissão verbal. É fé viva, expressa em amor prático aos necessitados, justiça, misericórdia e santidade de vida. A verdadeira igreja é formada por pessoas que vivem o Evangelho, não apenas que o professam. Vamos comparar Tiago capítulo 1 versículo 27 com a realidade de muitas igrejas hoje, de forma bíblica, equilibrada e honesta, sem atacar denominações específicas, mas avaliando práticas à luz das Escrituras. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Esse versículo nos dá dois critérios objetivos para avaliar qualquer igreja: um compromisso real com os necessitados. 2. Vida santa, não moldada pelo sistema do mundo. Assistência aos necessitados. O que Tiago ensina? Cuidado ativo, não simbólico. Atenção aos invisíveis da sociedade. Misericórdia como prática contínua, não evento ocasional. Provérbios capítulo 14 versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Atos capítulo 2 versículos 44 e 45. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. O que vemos em muitas igrejas hoje? Algumas igrejas mantêm projetos sociais reais,
ajudam famílias carentes, dependentes químicos, moradores de rua. Agem de forma silenciosa, sem autopromoção. Outras igrejas falam muito de prosperidade, mas pouco de solidariedade. Centralizam recursos em estruturas, luxo e marketing. Transferem a responsabilidade social apenas ao Estado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Quem vê seu irmão em necessidade lhe fecha o coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Segundo Tiago, uma igreja que ignora os vulneráveis não vive a religião pura, ainda que tenha culto lotado. Santidade versus mundanismo. O que Tiago ensina? Guardar-se incontaminado do mundo. Significa não adotar os valores do sistema caído, não negociar princípios por relevância ou aceitação social. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que vemos em muitas igrejas hoje? Problemas frequentes. Relativização do pecado para não perder membros. Mensagens centradas em autoestima, sucesso e motivação. Lideranças vivendo como celebridades. Evangelho adaptado ao gosto do público. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Uma igreja pode ser moderna, organizada e tecnológica, sem ser mundana. O problema é quando os valores do mundo moldam a fé. Culto verdadeiro versus religiosidade vazia. Isaías capítulo 29, versículo 13. Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 23, versículo 23. Dais o dízimo, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Hoje, muitas igrejas têm ritual, mas pouco arrependimento. Muita música, pouca transformação. Muito discurso espiritual, pouca prática do evangelho. Tiago confronta exatamente isso. Religião sem vida prática não agrada a Deus. A verdadeira igreja hoje é a luz de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Segundo a Bíblia, a verdadeira igreja pode estar em qualquer denominação, pode ser pequena ou grande, pode não ter visibilidade, não se define por placa, fama ou poder. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem. Efésios capítulo 5, versículo 27. Uma igreja gloriosa, sem mácula. Deus olha para o caráter, não para a estrutura. Conclusão bíblica, comparando Tiago capítulo 1, versículo 27 com muitas igrejas hoje. Onde há amor prático, ali há religião pura. Onde há santidade, ali Deus se agrada. Onde há apenas aparência, Deus não aprova. Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis.